Olá meninas, tudo bem? Hoje vamos fazer um vestido de Natal e a gente vai usar o molde do último vestido que eu deixei aqui no canal, que é o vestido princesa, o vestido simples, tá? E a gente vai usar esse mesmo molde, vocês vão aprender a modificar, fazer vários modelos, não somente um modelo, usar o seu molde para várias coisas. E o tecido que eu vou usar hoje é o tecido tricoline 100% algodão, tá? Esse tecido, ele não tem elasticidade nenhuma. Já vou colocando meu tecido estampa com estampa. Esse tecido, ele tem estampa, então você tem que se atentar por esses bonequinhos, tá? Então, eu já coloco a estampa com estampa e vou colocar a parte da frente na dobra do tecido. Se você tiver giz de alfaiate, você pode estar usando para riscar. E também você pode estar usando agulhinhas para prender esse molde no tecido. Esse é um molde do tamanho PM, é mais ou menos para raças médias, tá? Eu deixei um dedinho de margem de costura, tá? Pra gente fazer a dobrinha do decote e da cava pra gente fazer o acabamento, que eu não usei o viés. Então, não esqueçam de deixar um dedinho de sobra de tecido pra gente terminar e fazer o acabamento. Aqui eu já vou para minha segunda parte, que é a parte das costas. Sempre na dobra do tecido, deixando uma margem de 1 centímetro mais ou menos para a gente fazer o acabamento, não vai esquecer. Agora vou arrumar o meu tecido para me cortar a parte da minha saia. E eu vou fazer essa saia um pouquinho diferente, porque eu vou usar um tamanho da largura total desse tecido, porque a minha saia eu quero colocar pregas machos. Então, eu preciso de 3 pregas no meu vestido. Ficou mais ou menos 36 centímetros, tá? 36 centímetros, coloca o teu tecido dobrado, e aí você marca 36 centímetros. E aí eu coloquei até um alfinete para marcar onde terminou meu 36 centímetros, porque eu vou usar praticamente a largura total desse tecido que sobrou aqui, tá bom? Mudei o tecido de ângulo para vocês verem melhor o corte. Aqui até aqui tem 36 centímetros, tá? Eu coloquei o alfinete para marcar. Essa parte está cortada, então a gente não vai contar. Então, eu vou cortar daqui, do começo, até ali naquela parte. Então, deu 35, 36 centímetros por aí, tá? Com o tecido dobrado. Você pode colocar o molde na dobra do tecido e alfinetar, como eu estou fazendo, e depois ir cortando. E também você pode colocar ele ali no finalzinho, tá? Você pode colocar ele no finalzinho e deixando 2 dedinhos aqui embaixo e um dedinho lá em cima para a gente fazer o acabamento dessa parte, tá bom? E você pode pegar o molde, tirar ele, marcar, né, primeiro, a altura dele para você não perder essa parte. E você pode colocar o molde aqui no final para ficar mais fácil para você cortar certinho. Aí você colocou o molde ali, aí é só vir com o seu esquadro, com uma régua e marcar com seu giz. E aí você vai cortando, deixando uns 2 dedinhos de margem mesmo para a gente fazer o acabamento dessa parte.
E aí, quando chegar no final, é só você ir arredondando mesmo ali naquele final, fazendo o contorno que o molde pede. A gente só acrescentou 2 centímetros, mas aí a gente precisa desse tecido todo porque a nossa saia vai ter pregas. E aí eu preciso de uma grande quantidade de tecido. O que restou, deixa de lado, porque a gente ainda vai precisar usar aquele resto de tecido que sobrou. Mas aí, essa aqui é a parte das costas. Você pode fazer da forma que você achar legal e você achar melhor que fique para você. Eu vou fazer o acabamento virando 2 vezes assim e depois passando uma costura reta em todas as partes, como na frente, tanto nas costas e no decote também, tá? Mas antes, olha, essa parte da saia, ela tem que encaixar na parte das costas e pegar um pouquinho da parte da frente. Olha só como ela ficou muito grande. Por isso que eu vou fazer as pregas, porque eu cortei para justamente fazer essas pregas. Só que antes, a gente precisa fazer o acabamento dessa parte. Você pode virar 2 vezes, uma vez para dentro e passando uma reta. Ou você pode fazer uma tira de viés. Fica a seu critério também franzir. Você pode estar franzindo. Mas eu vou fazer a minha prega macho. E se você não sabe como é que faz essa prega macho, eu vou ensinar vocês aqui. Mas eu cortei uma tira para mim tá colocando aqui, fazendo o acabamento dessa parte, porque eu não quero perder essa curva aqui, então eu cortei uma tira de viés mesmo no tecido e eu vou costurar aqui. A minha tira não deu toda, então eu tive que fazer um remendo. Você pode também fazer isso, caso você não tenha tecido suficiente para isso. Terminou a costura, agora é só vir dando pique. Lembra de dar pique, mas não dá na costura, senão arrebenta a costura. E aí pode vir descosturar. Faz piques para ajudar a virar essa peça. Nessas partes arredondadas, você tem que costurar com bastante calma, porque geralmente essas partes arredondadas, elas deixam algumas rugas. Mas se você conseguir esconder bem essas rugas, você pode ir costurando devagar para você conseguir esconder elas. Mas se você costurar certinho, não vai dar rugas. O meu deu um pouquinho de ruga porque eu não consigo ver por causa da câmera. Mas você em casa, você tem que caprichar nessa costura. E olha só como ficou essa parte. Aqui deu mais enrugadinhas, mas não dá para perceber tanto assim, até porque fica pela parte de dentro. E agora eu quero fazer uma prega macho de mais ou menos 3 dedinhos, né? Eu tô fazendo a olho mesmo.
E aí eu decidi marcar o meio dessa saia, tá? Faça o mesmo aí na sua casa, dá um pique no meio para saber aonde é, porque nossa primeira prega vai se basear por esse pique aí. A gente vai fazer assim, vai dobrar o tecido e mais ou menos marcar 3 dedinhos ali, tá? Você marca 3 e coloca um alfinete. Pronto. Agora é só abrir e já fica com a prega macho. A prega macho, ela é para fora, tá? É diferente da prega fêmea, que é para dentro. E aí a gente prende com o alfinete aí. Essa é a nossa prega central. Nós vamos se basear por ela, tá bom? E aí depois eu venho mais ou menos com a distância de 3 dedinhos e eu venho fazendo de novo aquilo que eu fiz. Ajunto um tanto de tecido e marco meus 3 dedinhos de novo, pego um alfinete, coloco ali e depois abro essa prega. Abre ela e tenta distribuir o máximo de tecido que você puder nas laterais, tá bom? Para ela ficar bem legal e bem centralizada. A mesma coisa você vai fazer do outro lado, tá? A distância de 3 dedinhos, puxa o tanto de tecido ali, tá? Aí marca de novo 3 dedinhos, passa a agulhinha e depois você abre a prega. E assim, esse tecido ele vai ficando menorzinho. E agora você vai pegar a sua parte de cima, que é a parte das costas, você vai marcar o meio dela dando um pique, porque nós vamos centralizar o meio da prega principal, tá? Que é a prega do meio, a gente vai centralizar bem naquele pique lá da parte de cima da blusinha. Então, por isso que tem que ter pique, tanto na saia e tanto na blusinha. E essa parte que sobrou, ela vai já pegar a parte da frente da peça. Se você quiser, você pode também franzir. Agora, a gente vai ter que passar uma costura, né, para selar essa parte aí. Mas antes, eu gosto de tirar as agulhinhas para mim passar uma costura somente onde eu coloquei esses alfinetes, marcando, tá bom? A gente vai passar o retrocesso aí, de mais ou menos uns 2 dedos, para firmar. Eu peguei os meus quadros para mostrar para vocês os centímetros que eu fiz as pregas, tá? Para vocês fazerem aí também, porque às vezes os dedinhos pode ser pequeno, a mão pode ser grande, pode ser pequena e você não sabe, mas eu peguei os quadros, eu marquei direitinho para vocês aí. Agora eu tô prendendo ali com retrocesso as pregas para que ela não saia mais do lugar e assim a gente só venha ficar abrindo ela com alfinete para depois passar na parte das costas da nossa blusinha. E então, ficou assim. Olha só, passei a costura somente aqui, nessas partes, tá? Pra depois a gente abrir. E foi nessa hora que eu peguei os quadros para mostrar para vocês. Olha só, a distância de cada prega ficou mais ou menos 5, 6 centímetros. E olha só, e elas ficaram praticamente com 5 centímetros. Você pode fazer todas de 5 centímetros, tá? Todas as distâncias. E agora a gente vai para a parte da frente e a parte das costas. A gente vai fazer acabamento na cava e no decote também, tanto na frente e tanto nas costas, a mesma coisa. Eu fiz uma barrinha bem fininha, mas bem fininha mesmo. Você pode estar colocando viés ou você pode estar fazendo mais grossos também, se você desejar.
E ficou assim as duas partes, a frente e costas. Agora a gente vai passar uma costura nos ombros, unindo essas peças. Depois que você passou a costura no ombro, a gente vai fechar as nossas laterais, para a gente poder colocar o nosso babadinho da nossa saia. A parte da frente, ela é bem mais menor do que a parte das costas, então você tem que ir costurando devagar, porque essa parte é assim mesmo. Lembrando que se você tiver máquina de overlock, você pode estar fazendo o acabamento dessa peça na overlock. Se você não é inscrita no canal, se inscreva e não esquece de ativar o sininho. E ficou assim, ó. A parte da frente, ela ficou um pouco maior porque eu cortei maior, mas você pode deixar do mesmo tamanho. Depois a gente vai fazer o acabamento nessa parte da frente. Mas primeiro a gente vai colocar a nossa saia. Como eu já tinha costurado, eu só vou abrir aqui e colocar uns alfinetes para segurar essa parte para a gente poder costurar na nossa blusinha. Depois de aberta as nossas pregas macho, elas, elas ficam com a distância de um dedinho. Olha, um dedinho aqui e um dedinho aqui. E olha que a gente deixou 3 dedinhos, né? Só que a gente deixou 3 dedinhos somente pra gente fazer aquela costura. E agora a gente vai colocar o centro dela com o centro do pique, que eu te falei que é a parte das costas, que eu pedi pra você fazer. A gente vai colocar esse centro aqui, tá? Coloca bem certinho, porque senão não pode ficar torto. Coloca bem certinho na costura e coloca a agulhinha para prender logo essa parte para a gente poder passar a costura reta. Pronto, eu já alfinetei e aí eu vou virar aqui a peça para te mostrar como que fica. Tá só alfinetada. Olha a parte da frente. A gente vai fazer o acabamento depois nessa parte da frente. Mas olha só como fica a peça. A peça vai ficar assim. E aí você tem que verificar aqui na parte das costas se a prega principal ela tá bem centralizada com o meio das costas. Tudo verificado, agora é somente ir para a costura. Passar uma costura reta e depois fazer o acabamento com zigue-zague. Se você tiver overlock, passe na overlock.
E pronto, a nossa peça de Natal ela já tá quase ficando pronta. Agora a gente só vai fazer o acabamento na parte da frente que sobrou. Para isso, eu cortei um pedacinho de tecido mesmo, tá? Eu cortei um pedacinho pra gente fazer. A gente vai virar assim, aí você vai colocar bem onde termina a parte da saia e você vai colocar assim. Você já vai virar para fazer o acabamento. A mesma coisa quando chegar lá no final. Eu vou cortar aqui para deixar mostrado aqui para vocês verem e não ficar com dúvida nessa parte. Você vai colocar o tecido virado assim. A minha mão ficou na frente, mas eu tenho certeza que vocês vão entender. Já coloca o tecido virado para já dar o acabamento. Onde terminou a costura da saia, você começa a fazer a costura dessa parte. Depois eu vou mostrar melhor para vocês verem, de pertinho. Aqui, ó, nessa parte que eu falei para vocês, que vocês vão costurar. Aí a gente vai dobrar assim, para depois a gente passar um elástico por dentro desse vãozinho que ficou, tá? E a gente já consegue fazer o acabamento. Aí você faz a costura daqui desse começo até o outro final. E aí depois é só fazer o acabamento ou passar overlock ou zigue-zague por aqui para ficar mais bonito. E pronto, o nosso acabamento ficou assim. Agora, você só vem com elástico, porque a gente vai introduzir esse elástico aqui, nesse vãozinho que sobrou. Já coloquei meu elástico aqui dentro, só que aí eu não vou usar todo esse tamanho. Eu vou dar um retrocesso bem aqui, nesse comecinho, tá? Só pra prender ele aqui dentro mesmo. E depois eu vou enrugar ele um pouquinho, porque eu não vou usar esse tamanho todo. Porque eu quero que a minha peça fique com franzidinho, tá? Ó, eu enrugo ele e aí eu passo outro retrocesso aqui no finalzinho, pra prender esse elástico. E agora é só vir cortando esse excesso de elástico que sobrou. E olha só como fica o acabamento. Fica bem melhor do que tava. E o nosso vestido já está pronto. Não esquece de fazer o acabamento aqui nessa parte. Se você quiser colocar mais elástico aqui, você pode colocar. E eu quis fazer uma gracinha, coloquei um lacinho feito de flush mesmo, que era um tecido que eu tinha aqui. Você pode fazer com o tecido que você quiser, para dar uma brincadeira, para dar uma graça no nosso vestidinho de Natal. E olha só como ele ficou lindo. Não esquece de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para você ser avisado quando eu postar uma nova aula aqui no canal.